Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os meus ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os daria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Podem sentar, queridos. Vamos lembrar que Davi, ele tinha antes disso, ele tinha vivido pelo menos dois momentos distintos. Momento de tédio, um primeiro momento de tédio, de ociosidade. Ele estava reinando, seu reino estava estabelecido, ele estava tranquilo, já não ia mais à guerra, estava lá no seu palácio, se refestelando, tranquilo, de boa. E como quem não tem nada a fazer, tende a fazer besteira, ele resolveu dar uma saidinha na sacada do palácio. E lá do alto da sua sacada, ele via a cidade. E ele então, olhando para a cidade, ele observou próximo uma mulher que tomava banho. Aquela mulher encheu os olhos dele. A água cintilava pelo corpo, estava sendo queimado pelo sol, uma mulher com curvas maravilhosas, bonitas, uma mulher desejável. Davi ficou entusiasmado e o tédio logo passou e deu lugar a um desejo profundo que queimava no seu coração, e ele mandou buscá-la. E alguém então bateu na porta da casa daquela mulher e disse: Bete, sobe porque o homem quer te ver. O nome dela era Betseba. É só uma brincadeira, tá? É que a minha esposa, Bruno, a gente chama ela por Bete. Tá? Então, Bete, sobe. E lá foi a Bete. E eles se apaixonaram, pecaram. E Davi teve uma sensação de conquista que ele não vinha tendo. Ele conquistou o coração de uma mulher casada. Ele tomou ela de outro homem. Mas, para surpresa dele,
aquele relacionamento gerou uma criança, a mulher estava grávida. E agora, como esconder o fato de que o rei estava em pecado? Porque adultério, segundo a lei levítica, conduzia à morte. Ele tinha que esconder. Como esconder a barriga de uma mulher? Ela ia crescer. Então ele mandou que alguém descobrisse quem era o marido dela, onde ele estava, em que frente de batalha ele estava, e mandaram chamar o marido. E o marido veio para casa. Qual que era a esperteza de Davi? A esperteza de Davi era pensando o seguinte: o marido vai chegar, há tanto tempo sentindo o cheiro de sovaco de homem, ele vai chegar, ele vai querer sentir o perfume da sua mulher. Betseba foi para casa, se perfumou, se arrumou e chegou Urias. Qual foi a surpresa quando disseram para ele: vai para a tua casa, que a tua mulher te espera, vai descansar em casa? Ele deitou na porta do palácio e falou: não, eu não posso dormir e me alegrar com a minha esposa, sendo que os meus irmãos estão no campo de batalha. Lembrando que ele não era israelita, ele era um estrangeiro. E aí? Deu ruim. O plano frustrou. Não é mais ou menos assim que acontece com a gente? A gente peca e quer esconder. E aí Deus, para ajudar a gente, não deixa ficar escondido. Aquilo aparece para todo mundo ver. E aí Davi teve que dar um jeito. Ao invés de arrumar a coisa, confessando o seu pecado, pedindo perdão, arrumando as coisas, o que Davi fez? Davi montou um plano mais ousado. Eu não posso matar, porque se eu matar eu serei morto. Nenhum rei ficaria livre disso. Então, que morra sozinho. Vamos criar uma situação para ele. Colocar ele na frente do campo de batalha, bem embaixo de uma... bem na frente, no ataque, bem embaixo de uma muralha, para as pedronas descer, pegar na cabeça, né? E Urias veio a falecer. Lá em 2 Samuel 11:12, Davi recebe a visita de Natã, o profeta, camarada descabelado, barbudo, todo desgranhido, parecendo um louco, aqueles profetas radicais de Israel, que viviam no deserto com pele de cabra, tomando mel silvestre, comendo gafanhoto, aqueles caras que ninguém gostava quando entrava na cidade porque eles tinham alguma palavra que não era muito agradável de ouvir. E ele entrou, foi recebido no palácio e ele contou uma história para Davi. Ele falou para Davi de um homem rico que tinha muitas ovelhas, mas recebeu um amigo. E ele, querendo dar uma boa recepção para o amigo, ele matou uma ovelha, só que não sua. Ele pegou a única ovelha do seu vizinho e matou essa ovelha, tirou do seu vizinho, tomou do seu vizinho, matou e fez um banquete para o seu amigo. Davi ficou irado, enraivecido e disse: me fala quem é esse homem, porque ele merece morrer. E então Natã disse para ele: esse homem é você. Você é o ladrão e o assassino. E Davi, a partir daí, passa a ter uma crise que vai culminar com a morte daquela criança. Aquela criança nasce, fica doente, morre. E até que ela morre, Davi passa por todo um tratamento de Deus. E muitas vezes é exatamente isso que acontece na nossa vida. Nós não matamos ninguém, mas odiamos alguém. Nós não atiramos em ninguém, mas guardamos mágoa dessa pessoa. Nós não montamos plano estratégico contra ninguém, mas falamos mal das pessoas. Nós fofocamos a respeito das pessoas. Nós levamos uma pessoa a ficar contra outra, com nossa língua. E vamos e convenhamos, nós evangélicos somos campeões nisso, na fofoca. E nesse processo de pecado que muitas vezes a gente está vivendo, seja através da fofoca, através de um pecado sexual, né? Muitos escândalos têm acontecido no meio evangélico, adultérios,
homossexualismo, fornicação, jovens transando. Parece que a igreja está mais tolerante com o pecado, então os jovens não estão mais se importando muito com a sua virgindade, com a sua pureza. E hoje em dia o país, a agenda marxista que existe no país, que ainda está na educação, preconiza uma vida totalmente desregrada, totalmente sem responsabilidade. E as nossas crianças estão ouvindo essas coisas na escola, os seus filhos. Eu já não tenho mais filho criança, mas meus netos estão ouvindo essas coisas, né? Ainda não, né? Não sei, né? Tem uma netinha de 3 anos, já não sei se ela está ouvindo já essas coisas na escolinha dela. Mas vai ouvir. E os filhos maiores estão ouvindo. E já na mais tenra infância, às vezes na adolescência, começa a vida de pecado. Lá na escola, a sua filha está ficando com os meninos e você não sabe. O seu filho está ficando com as meninas e você não sabe. E pai de menino acha que não tem muito problema que o menino fique com as meninas. Tem sim, meu irmão. Tem sim. Sempre que um homem precisa de sexo e mulher para se autoafirmar, é porque ele não está resolvido dentro dele. Ele precisa de ajuda. E aí essas coisas vão crescendo no coração. Fora outras coisas que são mais presentes na sociedade, a violência no trânsito, a falta de consideração com as pessoas, né, umas com as outras. Até, eu tenho procurado, estava falando hoje de manhã, eu tenho procurado fazer algumas coisas certas, às vezes eu não acerto. A gente tem enraizado dentro de nós algumas coisas, alguns hábitos errados, né? Estão enraizados na gente. A hora que a gente vai ver, a gente está fazendo tudo errado de novo, né? Então, eu tenho procurado fazer, eu fui a alguns países no exterior e eu vi que lá em alguns países, que nem no Japão, eles andam todos andam do lado esquerdo da rua. Os pedestres, eles andam do lado esquerdo. E as bicicletas andam juntos com os pedestres e ninguém atinge ninguém. As bicicletas ultrapassam pedestres na calçada. É impressionante você ver uma coisa dessa, aquele aglomerado de gente, bicicleta e ser humano junto, e ninguém machuca ninguém. Até porque, se machucar, vai ser responsável pelo que fez. Eles andam tudo pelo lado esquerdo. Na Inglaterra anda todo mundo pelo lado direito. Não na rua, mas nas escadas rolantes. No Japão é na rua, na escada rolante, num supermercado. Se você está, o pessoal está tudo do lado esquerdo e eles procuram um lugar, uma zona morta para ficar, se eles forem ficar parados para não atrapalhar ninguém. Então você vai aprendendo algumas coisas, aquilo vai mexendo com você, vai mexendo com a sua cultura pessoal, né? E imagino vocês lá na Alemanha, o choque cultural que vocês tiveram quando chegaram lá, né? E não só chegaram lá, mas quando começaram a conviver com certos hábitos que vocês não viam no Brasil. Até incorporar isso leva um tempo, né? A gente vai aprendendo, mas isso está enraizado na gente. Muitas coisas, mentir, contar piada suja, falar mal da vida alheia, ofender as pessoas com palavrões no trânsito, ser violento. Ser violento. No Japão, o brasileiro é conhecido como violento. Quando o japonês, eu não entendia por que eles faziam isso. A primeira vez que eu fui para lá, eles passavam por mim, eles abaixavam a cabeça, mas não era me saudando. Eu percebia que eles tinham medo de olhar nos meus olhos, porque o brasileiro lá é conhecido por ser violento. As cadeias japonesas estão se enchendo de brasileiros. E não só brasileiros de aparência ocidental, mas de brasileiros também com aparência oriental. E tudo isso, irmãos, a gente não vai percebendo, mas isso aí vem incorporado na vida da gente, no dia a dia da gente, e a gente vai
pecando pela vida fora. E de repente a gente olha para a vida da gente e fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que nada dá certo? Por que nada funciona? Por que nada está bom? Por que a minha comunhão com Deus não vai para frente? Por que eu não consigo orar? Por que Deus não faz nada na minha vida? Eu falo com Deus e parece que eu estou falando com um teto de bronze na minha cabeça. Por quê? Por que eu venho na igreja, eu vejo gente levantar as mãos e adorar a Deus, eu não sinto nada. Eu já não sei nem se eu creio em alguma coisa disso que eles falam, disso que eles cantam. A gente vai se afundando, como Davi foi se afundando. E Davi chegou ao ponto de não pensar que ele estava destruindo uma família. Que a sua cobiça não ia só destruir a sua vida, mas ia destruir a vida daquela mulher. Ia destruir a vida do marido dela. E ele foi se afundando nesse pecado a tal ponto que ele já não sentia mais a sua consciência o acusar quando ele pensou em que esse homem deveria morrer. A gente vê coisas, por exemplo, esses dias na televisão, acho que foi ontem, eu vi um casal que pegou uma criança de uma mulher e matou a mulher para ficar com a criança. Não sei se vocês assistiram isso. A gente vê essas coisas assim, mas Davi fez a mesma coisa. Ele, para ficar com a mulher, não com o bebê da mulher, mas com a mulher do camarada, ele armou uma estratégia para o camarada ser assassinado, ser morto. Então, olha só, que esse homem que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, neste momento está vazio, está ocioso, está indiferente a Deus, está longe de Deus. E ele recebe uma trombada com Deus no meio disso tudo. Ele tem um encontro não muito agradável com Deus. Mas Davi, sensível que era, quando se tratava das coisas de Deus, Davi busca Deus. No Salmo 32, vai lá comigo, Davi começa a meditar e ele diz assim, como é feliz quem tem suas transgressões perdoadas. Por quê? Porque Davi estava experimentando como era não ter as suas transgressões perdoadas, como era ter pecado acumulado na sua vida. Agora ele olha e fala, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Era o que ele mais queria, porque depois que a gente comete o erro, o que a gente gostaria é de que aquilo não tivesse existido, mas o problema é que existiu. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Olha só o que Davi está dizendo. O anseio do coração deste homem. Esse Salmo e o 51 está em consonância com 2 Samuel 11:12. Como é feliz aquele em quem não há hipocrisia. Quanta hipocrisia em Davi. Ele fingiu um monte. Ele enganou um monte. Agora ele está falando como é feliz aquele em quem não há hipocrisia. E aí ele conclui, enquanto eu mantinha escondido o meu pecado, o meu corpo definhava de tanto gemer. Porque apesar de tudo isso, de ter feito todas essas coisas, Davi calou o seu pecado, Davi escondeu o seu pecado. E o que aconteceu? Aquilo começou a atingir o seu corpo. Aquilo começou a envenená-lo, aquilo começou a destruí-lo. Ele diz, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram esgotando-se como em tempo de seca. Nós temos que entender, irmãos, que quando nós calamos o pecado, quando a gente não confessa, a gente cala o pecado dentro de nós vamos entrar em guerra. E a nossa guerra vai ser contra Deus. A mão de Deus é que vai pesar sobre nós. Porque se não perdoarmos aos homens, se não confessarmos os nossos pecados, perdoando, não seremos perdoados também. Se nós não confessarmos, não seremos perdoados. E se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. E tem crente carregando um monte de lixo dentro de si.
carregando um monte de coisa ruim dentro de si. Mágoas, amarguras. Deus quer te conduzir. Deus quer me conduzir a uma outra posição espiritual, não essa posição sombria, como nós cantamos, né? O Senhor traz luz nas sombras. Não é aí que Deus quer que você fique, indiferente às coisas que Deus quer fazer, ou até sofrendo, porque está lutando contra Deus. Davi entendeu, é a mão de Deus que está pesando. E é por isso que eu não tenho mais força. É por isso que eu não consigo mais caminhar, por isso eu não consigo mais ir. Aí você quer estar no ajuntamento da igreja, você não tem força. Você quer ler a Bíblia, não tem força. Você quer orar, você não tem força. Isso pode acontecer por vários motivos, mas um deles é por causa do pecado calado. E aí então Davi revela algo tremendo no Salmo 32, ele diz: então reconheci diante de ti o meu pecado, reconhecimento, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei a minha transgressão ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão, porque tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cerca de canções de livramento. Quando Davi confessa o seu pecado, Davi, de um homem amargurado, de um homem seco, de um homem sem vida, de um homem que está ali como encruado, a poesia começa a brotar no coração de Davi. Davi começa a falar como quem tem canções no coração. Deus quer te levar para esta posição espiritual. Deus quer te levar para esse lugar espiritual, onde você tem encontros com Deus que faz brotar de você canções espirituais. Canções que glorificam a Deus, canções de vida. Como diz a palavra, não é que nós cantaremos, né? Canções espirituais, hinos espirituais. Deus tem desejo disto, mas Deus quer nos tirar, primeiro, desta posição do pecado, de conformismo com o pecado, de estarmos acostumados com o erro. O que Davi fez então? Davi tomou algumas atitudes. Eu queria que você acompanhasse essas atitudes comigo no Salmo 51. Nos versos 1 e 2, a gente vê Davi ter uma atitude que nós precisamos ter. Reconhecer a misericórdia e o amor de Deus. Tens misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi reconhece, essa é uma coisa que nós precisamos entender, Davi reconhece que ele não tem nenhuma capacidade, ele não tem em si nenhuma capacidade de fazer algo para Deus perdoá-lo. Ele reconhece que ele precisa das misericórdias de Deus. Ele reconhece que não há compensação pelo seu pecado, que ele não tem como compensar aquilo que ele fez. E ele reconhece que Deus não quer isso, porque para ter o perdão de Deus, primeiro que o homem não tem capacidade de conquistar isto, e segundo que Deus não tem prazer nisto. Mas Davi reconheceu que Deus era um Deus misericordioso, que Deus é um Deus misericordioso e que Ele é cheio de amor por nós. Por isso, se você estiver vivendo em pecado, ou quando estiver vivendo um pecado, lembre-se sempre disto. E eu gosto de me lembrar do que nós estudamos semana passada, quando estudamos Jonas 2, capítulo 2 de Jonas. Se você puder ir comigo para lá um pouquinho em Jonas 2, volte, nós estudamos essa semana nas cordas.
No princípio, quando eu li o texto de Jonas 2, eu não conseguia entender algo que está escrito aqui. Por que ele fala isto para Deus? Vai ser duro encontrar Jonas 2 em Joel, né? Eu preguei sobre isso semana passada, mas na corda, quando eu estava lendo com a corda, Deus me deu a graça de entender algo que eu não havia entendido nesse texto. Olha só o que está escrito no verso 5. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo. Preste atenção agora. Cujas trancas me aprisionaram. Não é que podiam ter me aprisionado. As trancas me aprisionaram para sempre. Jonas chegou no lugar de prisão, nos alicerces da terra. Ele estava preso para sempre, encerrado para sempre. E depois ele diz no verso 7, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E aí ele continua, e aí parece que não faz sentido. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. E então ele diz aquilo que parece que não faz sentido. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Isso me chamou a atenção. Jonas está preso, como Davi estava preso ao pecado, Jonas ao seu pecado, Davi ao pecado de Davi, Jonas ao pecado de Jonas. Davi estava preso, encerrado nesse pecado, longe de Deus, e Davi então resolve abrir o coração para Deus. Jonas estava trancado para sempre, pelo menos a minha tradução traz assim. E ele diz que a vida dele já estava se apagando. E ele diz, então eu olhei para o teu santo templo, quer dizer, eu me voltei para Deus. E aí ele diz isto, que quem adora ídolos inúteis desprezam a misericórdia de Deus. Eu fiquei, por que isso, Senhor? Por que ele fala de ídolos, de idolatria, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo com ele? Porque, irmãos, o idólatra, ele tem que fazer sempre algo para alcançar do seu Deus alguma coisa. Ele não crê que o Deus dele é misericordioso. Ele crê que o Deus dele exige um sacrifício, exige uma oferta, uma oferenda. Eles não confiam na misericórdia de Deus. Mas Jonas, ele confiava na misericórdia, ele cria nessa misericórdia de Deus. Tanto é que ele não queria ir para Nínive, porque ele tinha medo que Deus perdoasse Nínive, que os ninivitas se arrependessem e fossem perdoados. Então ele diz, aqueles que adoram ídolos inúteis desprezam a tua misericórdia. Ele está dizendo, eu não desprezo a tua misericórdia. Nós não temos um Deus que precisa de um sacrifício teu para te perdoar. É isso nós precisamos entender. A gente às vezes remói pecados dentro de nós e carregamos durante anos os nossos pecados. Davi simplesmente reconheceu a misericórdia e o amor de Deus por ele. E nós ficamos assim, não, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas como esse pecado é vergonhoso? Isso é uma coisa que não... Deus perdoa, eu sei, Ele perdoa todas as coisas, mas esse pecado não dá. Isso é uma cultura de idolatria que tem no nosso coração. Mas do que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando da nossa cultura brasileira. A gente recebe muitas informações culturais no nosso dia a dia, na escola, conversa com os amigos, parentes que nos passaram informações culturais. E nós temos a ideia de um Deus que precisa ser recompensado para nos dar alguma coisa. Nós estamos sempre tentando fazer algo
para obter algo. Tem muitos crentes que dão dízimo para serem abençoados financeiramente. Tem outros que louvam para que Deus faça alguma coisa de bom para eles. Não há o que façamos, amados, que vai nos tornar merecedores do amor de Deus. É humilhante, mas é de graça. É humilhante, mas é de graça. Você tem que se humilhar, vai ter que ser humilde. É mais ou menos assim. Imagina que você deve para alguém. Vocês já viram coisas acontecer desse tipo? Eu devo para alguém, não consigo pagar ou não quero pagar. Porque tem muita gente que deve para os outros e não prioriza pagar o que deve. Você vê o cara trocar de carro, você vê o cara comprar casa, você vê o cara comprar roupa boa, você vê o cara viajando, indo para a praia, mas o cara não paga a dívida dele. É verdade ou não é o que eu estou falando? Está cheio de crente picareta. É verdade ou não é, irmãos? Vocês estão devendo para alguém, é por isso vocês estão quietos assim? Eu devo para alguém. O que eu começo a fazer? Eu começo a me desviar dessa pessoa, ao invés de ir lá e pagar a minha dívida. Eu tenho desejos. Então eu vou comprando coisas e não priorizo acertar a minha dívida com aquela pessoa. E eu começo a desviar dela. Eu encontro com ela na rua, que eu vejo ela lá, eu atravesso a rua. Vocês já viram isso acontecer com alguém já? Quantos já viram isso acontecer? Levanta a mão. Alguém já atravessou a rua aqui? Irmãos, isso é tão vergonhoso, não é? Você vê, é o que a gente chama de vergonha alheia. Você sente vergonha de ver a pessoa fazer isso. Ela vê o irmão, na igreja, que ela vê o irmão, ela vai para o outro lado, para não cruzar com o irmão. E com o tempo ela deixa de vir à igreja. Você está rindo, né, Franco? Você nunca viu isso, né? Ah, irmãos. Aí um dia chega o dia fatal. Esse dia é terrível. A pessoa chega para o devedor, olha para ele e fala: irmão, por que você está fugindo de mim? Por que você não conversa mais comigo? Quando você precisou do dinheiro, você veio falar comigo, você disse que ia me pagar e tal. Agora você não olha mais para a minha cara? Irmão, fica tranquilo. Eu não quero mal você. Eu quero que você saiba o seguinte: você não me deve mais nada. Isso é uma pedra na cabeça da pessoa. Bum! É uma pancada no coração dela. Bum! Ela sente como uma pancada. Ela fala: não, eu vou pagar. Não, mas você não entendeu. Você já não deve mais nada. Não, mas eu vou pagar. E a gente fica nisso com Deus. Deus está dizendo: você já não deve mais nada. E a gente fala: não, mas eu vou pagar. Deus, eu vou ser um crente melhor. Deus, eu vou orar mais. Deus, eu vou ler mais a Bíblia. Deus, eu vou jejuar mais. Deus, eu vou dar mais dízimo. Deus, eu vou ser mais amigo do pastor Paulo. Eu vou pagar isso. Amado, não faça as coisas por motivos errados. Não ore pelo motivo errado, não adianta. Não jejue pelo motivo errado, não vai dar certo. Dá certo no sentido, não é por aí. Não dê dízimo pelo motivo errado. Não se aproxime do pastor pelo motivo errado. Deus quer que você entenda de uma vez por todas: a tua dívida está paga. Para nós que somos arrogantes, cheios de si, para nós que não queremos ficar devendo nada para alguém, saiba, você vai entrar no céu devedor de tudo. Mas não tem que fazer nada. Não. Para ser salvo, não. Ele já fez. O teu pecado já foi pago naquela cruz. A tua dívida já foi sanada naquela cruz. Ele encravou a tua cédula de dívida naquela cruz. Já está resolvido. Reconheça isso. Deus não vai perdoar os seus pecados porque você se tornou bom. Deus vai perdoar os seus pecados porque Jesus te tornou bom. Porque Jesus te deu justiça que você não tinha.
Porque Jesus te imputou, Ele colocou em você santidade que você não tinha. Então, quando você cometer um erro, não use de leviandade com Deus, de tratar isso como qualquer coisa, mas não seja arrogante ao ponto de dizer para Deus: Deus, olha, me perdoa, mas pode contar com uma coisa, eu vou ser melhor de hoje em diante. Deus não vai nutrir nenhum tipo de expectativa a teu respeito se você fizer isso. Ele sabe que você acabou de pecar de novo. Então vamos descer do nosso orgulho, como fez Davi. Davi reconheceu: não há nada que eu possa fazer, eu tenho que me render, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me colocar no meu lugar. Qual é o meu lugar? O meu lugar é o lugar do nada, é o lugar do vazio, é o lugar daquele que não tem nada para oferecer, é o lugar daquele que recebe tudo por graça. Eu vou descer à casa do oleiro, eu vou descer até o Senhor aparecer. E se descer, não é um descer de simplesmente caminhar na descida, mas é um descer de descer do meu pedestal, descer do meu orgulho, da minha arrogância, descer do meu conhecimento teológico, descer das minhas manobras pessoais, da minha sabedoria, da minha inteligência, da minha capacidade de embromar as pessoas. Eu tenho que descer e eu tenho que dizer para Deus: apareça, Senhor, na minha vida. Que seja o Senhor vivendo em mim a tua vida. A segunda atitude que ele fez foi reconhecer o pecado com sinceridade de coração. Aí eu desço e falo o que para Deus? Deus sabe o que é? Eu estou aí numa situação difícil. Irmão, vomita. Põe para fora. Tira essa casca. Rasga o teu coração. Irmãos, nós nunca vamos ter um avivamento nessa igreja, e nunca vai haver um avivamento no Brasil se não houver um avivamento na tua vida. E para haver avivamento na tua vida, precisa haver um coração aberto, porque Deus está pedindo o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Como que Deus vai poder fazer alguma coisa com uma igreja cujo coração está longe de Deus? O coração está fechado para Deus, Deus não consegue tocar lá, porque o coração está longe. Deus está te chamando esta noite para rasgar o teu coração. Largue de achar que você engana Deus. Larga de achar que você embroma Deus, ou que você impressiona Deus. Deixe disso. Simplesmente se abra e diga quem você é. Mostra todo o lixo que tem dentro de você. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te limpar. Ele vai te adornar. Ele vai te perfumar. Ele vai te iluminar. E Ele vai te habitar. Então as pessoas verão Deus na sua vida. Então reconheça a tua miséria. Reconheça com sinceridade o teu pecado. Precisa ver, tirar essa cera, tirar esse verniz. Vamos colocar a boca no pó e falar para Deus quem nós somos. Talvez nós estamos precisando fazer um exercício de memória, né? Que a gente vai se enchendo tanto de nós mesmos que a gente começa a esquecer de quem é. A gente começa assim: eu não aceito isso. Eu entendo de outro jeito. Eu penso assim. Eu tenho um ponto de vista diferente. Eu acho, eu penso, eu entendo, eu não concordo, esvazie-se, irmão. Esvazie-se. Põe essa carne lá na cruz. É o que eu estou falando para mim mesmo essa noite, eu estou pregando para mim. Davi reconhece o seu pecado com sinceridade. A terceira atitude que vemos em Davi é que Davi não só reconheceu quem Deus era, misericordioso, amoroso, não foi só para a sua posição genuína, verdadeira, de nada de injusto, de trapo de imundícia, de se colocar diante de Deus como quem ele era, mas ele pediu uma transformação para Deus. Ele desejou, com sinceridade, ter o coração purificado, ter um espírito constante. Quando você lê do verso 7 em diante, você vê ele dizendo:
a outra atitude está do verso 3 ao verso 6, e essa do verso 7 em diante, ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Hisopo era uma erva, era uma planta que eles usavam como detergente. E eles usavam aquilo também nos rituais de purificação, para sempre manifestar pureza, limpeza. Então Davi está pedindo duas coisas para Deus: colocar ele numa água com hisopo, numa água com detergente, e está pedindo para Deus fazer como aquela lavadeira de rio. Lava-me, Senhor, bate. Essa palavra, lavar-me com hisopo, é aquela palavra de quem faz assim com a roupa. Junta ela e pá, 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 vira ela do outro lado, pá, pá, pá. É isso que Davi está pedindo para Deus. Eu quero ficar branco como a neve. Ele está falando não de cor, ele está falando de purificação. E ele continua dizendo: faze-me ouvir de novo o júbilo de alegria, os meus ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga as minhas iniquidades. Não é o que desejamos? Davi estava desejando receber a sua purificação, o seu perdão. Deus, não olha para mim não, Senhor. Não olha para mim não, que o Senhor vai enxergar o meu erro. O Senhor vai enxergar as minhas falhas. Olha para Cristo. Me vê por meio de Jesus. Ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus. Cria em mim, eu não tenho. E renova dentro em mim um espírito inabalável ou estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o Espírito Santo, e devolve-me a alegria da tua salvação. E me sustenta com o espírito pronto a obedecer. Porque o que faltou para Davi quando ele estava lá naquela sacada do palácio e viu aquela mulher escultural, desejável aos olhos? O que faltou para ele? Faltou o que não faltou para Jó. Eu fiz uma aliança com os meus olhos de não colocar jamais os meus olhos sobre uma virgem. Davi colocou o olho, arregalou e falou: eu quero, manda buscar, pega, eu quero para mim, vai ser minha de qualquer jeito. Ah, mas já é de outro, não importa, vai ser minha. Acaba com o outro não existe mais. Elimina. Agora Davi está pedindo algo novo na sua vida. Davi está querendo um coração novo. Ele está reconhecendo: meu coração era podre, meus olhos eram podres, eu olhava para o lugar errado, eu olhava com a intenção errada. E por fim, a última atitude que vemos aqui, e muitas outras atitudes podemos levantar daqui, mas que eu quero elencar aqui, é que Davi não só reconhece quem é Deus, mas reconhece quem Ele é, ele pede transformação, mas aí ele assume um compromisso. Eu preciso contar isso para as pessoas. Aí eu fico imaginando Davi com Joabe, com o seu irmão, ali sentado em volta de uma mesa, aqueles caras quase vikings, sabe? Barbudos, cabelos trançados, sentados ali com aqueles copão de vinho, falando besteira, contando piada suja, contando das batalhas, das maldades que fizeram, de como venceram, de como fizeram aquelas coisas ruins. E de repente Davi olha para si e fala assim: opa, eu preciso contar para os ímpios. E aí no verso 11 ele fala: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. E agora eu vejo um novo Davi naquela roda. E quando eles começam a contar as coisas ruins, Davi fala: para, gente, para. Vem cá, servo, tira essas canecas de vinho daqui. Vamos conversar um pouquinho, gente? Vocês viram o que aconteceu comigo. A minha vida virou de ponta cabeça, de perna para o ar. Vocês viram a besteira que eu fiz com Urias, né? A Betseba está aí agora, e nessa situação. Olha a minha família toda arrebentada. Olha a família de vocês como que está. Toda destruída. E ele começa então
falar com o ímpio. O que ele queria falar para o ímpio? Ele queria falar para o ímpio os caminhos de Deus. E ele queria ensinar os ímpios a se voltarem para Deus. Deus quer de nós isto. Muitas vezes a gente senta lá na roda dos camaradas que estão tomando cerveja e a gente, crau na cerveja. A gente senta no meio dos camaradas que estão contando piada suja e a gente conta as piadas sujas que a gente sabe também. E aquilo começa a fervilhar. E a gente começa a ser enredado, a gente começa a ser enganado. E quando a gente reconhece quem Deus é, a gente não pode mais lidar com esse fato de qualquer jeito. Nós precisamos confessar os nossos pecados, e Davi fez isso, e eu preciso fazer isso, e você também. Mas nós precisamos assumir a posição de que nós precisamos de algo novo de Deus, e precisamos ensinar isso para os outros. Não pode ficar só com a gente. Não pode ficar só com a gente. Eu estou num embate teológico aqui num grupo de WhatsApp, de um pastor amigo meu, um teólogo, doutor em missiologia, falou algo com o qual eu não concordo, mas não posso concordar de jeito nenhum. E ele ficou bravo porque eu falei que quem fala aquilo que ele disse está jogando contra. Ele disse que 10% da igreja só é evangelista, o resto não, o resto tem outros dons e não precisam pregar o evangelho anunciando o evangelho, basta que eles vivam o evangelho. Está errado, eu falei para ele, está errado. Todo crente precisa pregar. O Senhor disse para todos nós pregarmos o evangelho a toda criatura. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E as pedras não vão clamar pregando o evangelho, as pedras vão clamar, as pedras mesmo, pedra. Ela vai clamar porque toda a natureza geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos ser um povo limpo, santificado, para sermos usados por Deus no resgate, na salvação de milhares e milhares de pessoas. E ele então respondeu para mim, se fosse do jeito que você está falando, nós teríamos não sei quantos milhões de evangélicos no Brasil, de cristãos no Brasil. Eu falei, pois é. Você fala que nós não temos porque são poucos os que foram dotados por Deus de capacidade para pregar. Eu digo para você que nós não temos porque os crentes não assumem o seu compromisso de pregar. Davi assumiu, eu vou pregar. Por que Davi não estava pregando antes? Porque ele estava em pecado. Não é que quem não prega está em pecado, mas nós precisamos entender por que a gente fala da novela e não fala de Jesus. Por que a gente conta historinhas e não fala de Jesus? Não fala de Jesus às vezes nem para os filhos. Deus está te chamando para uma vida nova, irmão. Nós vemos que Davi restaura a sua vida com Deus através da oração, através de uma oração sincera, através de assumir posturas novas, através de reconhecer a sua posição diante de Deus. Eu não sei como você ouviu tudo que você escutou, mas eu me sinto envergonhado diante de Deus. Eu me sinto aquém. Eu me sinto necessitado de uma transformação. E eu quero. E eu tenho pedido para Deus me levar a esta posição espiritual. Eu tenho pedido isto para Deus. Me leve, Deus, a esta posição espiritual onde eu entenda. Onde seja revelado para mim aquilo que a minha mente não pode entender. Como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 1 e capítulo 3. Eu rogo ao Pai por vocês, para que Ele abra os olhos do vosso entendimento, para que vocês, Ele tem que abrir. Nós precisamos disso, irmãos. Davi se afundou, Jonas se afundou, até que eles tiveram os olhos abertos. Nós precisamos dos nossos olhos abertos. Você precisa pedir isto para Deus. A nossa oração não pode ser aquela oração mecânica, todos os dias a gente pede as mesmas coisas. Pede para Deus te levar a esta posição espiritual. Eu chamo de posição espiritual, chame você
do que quiser. É a maneira que eu tenho, que eu consigo visualizar isso. É a minha pequenez. E na minha pequenez eu encontrei esse termo para falar com Deus, e Deus entende o que eu estou falando, e a minha esperança é que Deus faça além do que eu estou pedindo ou pensando, porque Ele é capaz de fazer além do que pedimos ou pensamos. Então seja lá com as palavras que você usa, que você peça para Deus para te levar a esta posição de revelação, a esta posição onde o Espírito Santo abre os olhos espirituais teus e te mostra coisas que os homens naturais jamais entenderão, que um teólogo, doutor, pós-graduado, tudo quanto é coisa aí, tudo quanto é seminário que tem pelo mundo afora, ele não vai entender, porque a letra sem o Espírito, ela é morta e mata. Irmãos, se Jesus não nos mostrar, isso aqui mata a gente, porque a gente não entende e começa a ser religioso, começa a correr atrás de agradar um Deus que se agradou de nós. Nós não temos nada para agradar a Deus, irmãos. Vamos para Deus e vamos falar para Deus: Deus, está aqui, ó, um miserável, a tua maravilhosa graça que cubra este miserável homem que sou. É a diferença daquele fariseu hipócrita que vai diante de Deus na sinagoga e diz: Deus, eu te louvo, Senhor, porque tu não me fizeste como aquela porcaria daquele homem que está lá atrás sentado, aquele publicano pecador. Ah, Deus, eu sou da igreja santificada nos sacrifícios do templo, nas horas de louvor dos degraus do templo. Oh Deus, eu guardo os sábados. Oh Deus, eu não faço isso. Oh Deus, eu não faço aquilo. E se vangloriando diante de Deus. E Deus fica olhando, falando: tá. Aí o lá de trás não consegue levantar a cabeça e fala: Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou um miserável. Miséria, Deus, eu não tenho nada. Não tenho nada para te oferecer. Eu sou ninguém. Eu não tenho nada para te dar. Tem misericórdia de mim. Quer dizer, se une com a minha miséria. Que o teu coração se una com a minha miséria, Deus. E Jesus então pergunta: quem que desceu justificado, aleluiado, avivado para casa? É óbvio que foi aquele que disse, rasgando o seu coração: eu sou um miserável que precisa da tua misericórdia. Nossa vida de oração determinará a nossa comunhão com Deus. Deus quer mais de nós, porque Ele quer dar mais para nós. Quanto mais nós dermos para Deus, quanto mais nós entregarmos desse lixo que tem dentro de nós para Deus, mais Deus vai dar para nós. Mais teremos de Deus. Esvazie-se. Desça a casa do oleiro até Deus aparecer. Vai descendo. Eu gostaria de orar com você. Gostaria de orar com aquele que nesta hora está assim, está fervilhando lá dentro. Eu preciso arrumar minha vida. Eu quero dizer para você: não tente. Peça para Deus arrumar para você, porque você não vai conseguir. Eu queria que você viesse aqui à frente para nós orarmos juntos. Eu não posso vir à frente porque já estou, né? Isso é algo, irmãos, que está acontecendo na minha vida. Você quer uma comunhão mais intensa com Deus? Você quer que o teu coração esteja mais disponível para Deus? Vamos orar juntos como igreja. Venha para cá. Não sei se você
percebeu uma coisa. Venha mais para frente um pouquinho. Eu não sei se você percebeu uma coisa, que a gente chega a um ponto de compreensão e ali a gente para. Dali a gente não passa. É o nosso limite. Dali para lá só Deus pode levar. E daqui para lá nós fomos porque Deus deixou. Volta o teu coração para Deus. Fecha os teus olhos. Fala com o Senhor. Você sabe que eu não posso fazer a mágica. Mas Deus quer ouvir o teu coração. O que tem aí que precisa ser consertado? O que precisa ser aberto? Abre para Deus. Talvez você precise dizer hoje para Deus: Senhor, eu não consigo orar. Senhor, eu não consigo nem chegar na tua presença. Senhor, eu não consigo ler a Bíblia. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, até para ir à igreja. Nem isso eu consigo fazer, Deus. Nem isso eu tenho vontade de estar no culto, de estar na corda. Fala para Deus arrumar a tua vida, arrumar o teu coração, para Deus colocar no lugar, para Deus tirar aquilo que está entulhando a tua vida. Peça para Deus. Deus já falou com você algumas coisas, não deixe isso ir embora. Humilhe-te diante da potente mão de Deus e no devido tempo Ele te exaltará. Rasga o teu coração. Decida hoje quebrar as cascas. Decida hoje eliminar da tua vida. Deus vai te ajudar. Deus tem mais interesse nisso do que você. Só tome os passos que você precisa tomar, as decisões que você precisa tomar. Reconheça o amor dele. Reconheça. Sua vida pode estar trancada, tudo parado, tudo anestesiado. Mas reconheça, olhe para ele. Ele é aquele que subiu na cruz por você. Ele é aquele que deu o único filho por você. Diz a palavra, e ele não daria as demais coisas. Por que não daria? Se ele deu o mais precioso. Se ele deu o que tinha de mais precioso, o que ele tinha de mais precioso não era o céu, não era o trono, não era o cetro, não eram os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Não era o seu filho, era a sua imagem. E ele dependurou ela naquela cruz para carregar o teu pecado e o meu. Por que agora ele vai desistir de nós? Confia no perdão de Deus, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele, o mais ele faz. Simplesmente segue. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Segue adiante. Deus é tão alto, é tão grande, é tão intenso. Eu não sei nem o que orar, Senhor. Porque somos tão miseráveis. E carecemos tanto do Senhor, e desejamos tanto, Senhor, ser pessoas que o Senhor tem primazia nas suas vidas, que o Senhor pode usar não só para levar o Evangelho, mas para demonstrar o Evangelho. Vivendo, Senhor, queremos ser limpos, santos, agradáveis ao Senhor, queremos ser o perfume de Cristo em nós, queremos ser o perfume de Cristo naqueles que se salvam, e também naqueles que se perdem, que eles possam ver a luz do Senhor brilhando em nós, que eles possam ver o sal do Senhor na nossa vida, o sabor do Senhor. Deus, nós queremos, Pai, precisamos que o Senhor nos ajude a quebrar essas verdadeiras carapaças que nos envolvem. Estamos com a casca grossa, Deus, precisando de um avivamento. Mas não queremos, Senhor, um avivamento desses avivamentos
que mexem com as emoções e que mexem no culto, mas, Senhor, que não leva-nos a ser parecidos com Jesus. Queremos ser parecidos com Jesus. Queremos que aquilo que está em Romanos 8 aconteça na nossa vida. Que o Senhor nos chamou e nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E que aqueles que o Senhor chamou, a esses também santificou, e aos que santificou, a esses também glorificou. Nós precisamos dessa santificação e dessa glorificação, não para que as pessoas nos vejam, mas para que as pessoas não nos vejam mais, mas vejam o Senhor. Para que nós não vejamos mais nós e as nossas misérias arruinando a nossa própria existência, mas para que possamos ver no nosso dia a dia os teus feitos e vivermos de fé em fé e de glória em glória. Deus, receba-nos na tua presença. É isso que você deseja, meu irmão? Fala para Ele, te receber na presença dEle. Receba-nos na tua presença e nos lava, nos purifica, nos transforma, nos dá um coração novo, Senhor. Cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito estável, inabalável, um espírito que não muda, que não fica, Senhor, como uma criança agitada por doutrinas várias, correndo de um canto para o outro, mas gente que ama a tua presença, gente que bebe do manancial das águas vivas, gente que não cava cisterna rota, gente que não acende fogo na escuridão, mas espera pelo seu Deus, porque sabe, porque conhece o caráter desse Deus, porque sabe que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus grandioso, o Senhor é o amor em pessoa, misericordioso, compassivo, longânimo, um Deus que não se ressente do mal, um Deus que nos ama profundamente e que nos recebe. Oh Deus, nós precisamos não só saber disso, mas precisamos viver isto. Por isso pedimos a tua ajuda, por isso pedimos o teu socorro, por isso estamos aqui hoje declarando a nossa miséria, por isso nós vimos a tua presença nos colocar, Senhor, para que o Senhor nos leve a essa posição espiritual, onde o nosso nada seja enchido do Senhor, tudo do eu sou, para que sejamos o eu sou, sejamos o Senhor vivendo todos os dias a tua vida em nós, e o Senhor em nós é a esperança da glória, aleluia. É isso que você deseja, irmão? Senhor, não queremos ficar só conosco, sabemos que isso, nós vamos para o dia a dia, leva-nos a sermos homens e mulheres de oração, leva-nos a sermos homens e mulheres da tua presença, que derramam a alma em jejuns, em oração, Senhor, que te buscam porque te amam, não te buscam para ter nada do Senhor para si próprios, mas te buscam para ser do Senhor, para não ser mais deles mesmos, Senhor. Como Enoque, que andou com o Senhor e já não era. Nós queremos mais, nós queremos não ser mais. Nós queremos não ser, para que o Senhor seja tudo em todos. Oh Jesus, obrigado por esta noite. Não deixe essa palavra esvanecer no nosso coração como uma imagem difusa, como uma fumaça que vai se esvaindo, que ela solidifique o caráter de Cristo em nós, que nós nos aproximemos, nos acheguemos diante do trono da graça, para alcançar graça e para alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. Tem gente sofrendo aqui, Senhor, tem gente doente, mas está com os olhos neste problema, não está percebendo, Senhor, que é no Senhor que deve estar os olhos. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, miseráveis homens e mulheres que somos, miserável igreja que somos. Precisamos ser ataviados e prontos para o encontro com o Senhor. Torna-nos agradáveis aos teus olhos, em nome de Jesus. Derrama a tua alma, derrama a tua alma. Obrigado, Deus. Obrigado. Olha para o seu irmão que está próximo de você. Diga para o seu irmão, receba um abraço de Cristo. Dá um abraço nele.
E fala para ele: ande com Deus. Ande em Deus. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Vai para a presença de Deus.